iniciar, irmã. Tá. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma reunião, por mais um estudo, meu Pai, por mais uma oportunidade de aprendermos sobre a Tua palavra e de abrirmos os nossos olhos para a verdade, Senhor. Obrigado, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigada por essa comunhão, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que se manifesta sobre nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender esse estudo e a compreender e guardar nos nossos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Querido Deus, Senhor nosso Pai, te agradeço por mais essa noite, mais esse estudo, pela reunião dessa congregação maravilhosa, Pai. Cada irmão que aqui está, os irmãos que não puderam comparecer também, Senhor. Que o Senhor possa cuidar, tocar, Pai, estar próximo de cada um dos irmãos, Pai, de cada um dos familiares, que o Senhor possa trazer soluções para qualquer problema que qualquer irmão estiver passando, Pai. Assim como aqui em casa, minha família, os familiares dos irmãos, cuida da saúde do Rabino, da família também, meu Pai, da Cris. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa entrar nos corações, assim como a irmã falou, de cada um. E que o Senhor possa fazer milagres em nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, que são muitas. Mas pela sua misericórdia, Senhor, sabemos que através dos teus caminhos, através de Yeshua, seu Filho, podemos ter essa vida eterna, Pai, que tantos almejamos. Esteja conosco essa noite, abençoe o estudo, que possamos compreender, entender da Tua palavra e que possamos crescer, Pai, para levar cada vez mais longe a Sua palavra. Te agradeço, em nome de Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Shalom, quem chegou, a todos. Vamos estudar hoje um tema bem interessante. Eu estou dando uma olhada aqui no dicionário, uma palavra que eu vi aqui. Me dê um minutinho só, porque nós vamos entrar em ação. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre o milênio. Existe tanta controvérsia, tanta confusão nesse tema. E quando você dá uma olhada aí nas redes sociais, tem várias crenças sobre o arrebatamento. Então está lotado de filmes aí, né? Sobre o arrebatamento, que de repente, um dia desses aí, começa a sumir as pessoas, né? A pessoa está dentro de um carro com outro, com um filho, com uma esposa ou com um marido, e de repente some um, some o filho. De repente, no avião, some o piloto, some as pessoas, nos navios, enfim. Esse é a crença desses aí. Fizeram um filme, Fomos Deixados para Trás. Existem esses que são os existem os pós-tribulação, pré-tribulação, e no campo do milênio, existem várias visões. Talvez a mais fantasiosa, a mais sem sustentação bíblica, é a do Adventismo. Então, os adventistas acreditam que Jesus vai voltar nas nuvens do céu, vai ficar lá no alto, os adventistas vão ser arrebatados até as nuvens, eles vão viajar durante 7 dias pelo universo até a Cidade Santa, e lá vão ficar 1000 anos. Depois de 1000 anos, eles vão voltar para a Terra e vão chegar aqui e vão encontrar sobre a face da Terra os cadáveres de todos os humanos que morreram.
Porque quando Jesus veio para levar eles embora, todos que não eram adventistas morreram. Então não ficou ninguém. Aí eles usam o seguinte argumento, que Satanás vai ficar preso por circunstância, porque não tem ninguém vivo mais. Depois do milênio, vai haver a segunda ressurreição. Aí Satanás vai pegar essas pessoas, vai enganar essas pessoas para tomar a cidade santa. Nós estamos falando de um reino espiritual. Como é que pessoas que morreram, ressuscitaram, vão se levantar e vão tomar a cidade santa? Então começa a criar essa fantasia, essa do adventismo. O Testemunho de Jeová tem uma visão parecida, só que não vão para o céu, mas eles acreditam da seguinte maneira, que quando Jesus voltar, todos os testemunhos de Jeová vão ser salvos, e os que não são da Testemunho de Jeová vão morrer. E a terra vai ficar só para eles. E como é muita riqueza, muito poder, só eles vão usufruir aqui da terra. Então essas são as duas visões, né? Outros acreditam que o milênio é simbólico, não tem sustentação. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia fala. O que é o milênio? A palavra milênio, nós sabemos que são 1000 anos. Para que esse período, em primeiro lugar? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns fatos que é muito importante você entender. O primeiro fato. No mundo tem 8,5 bilhões de habitantes. Desses, apenas 1,4 bilhão são católicos, crentes e evangélicos, cristãos, 1,4 bilhão. Ou seja, ficam 7,1 milhões que não sabem, nunca ouviram falar, não têm a menor interesse sobre o Deus de Israel, sobre Jesus, o Messias. Ou seja, 3 vezes mais de pessoas que jamais tiveram oportunidade de conhecer. Primeira situação. Segunda situação. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se nós pegarmos esse verso ao pé da letra, ou seja, esses outros vão ser salvos, porque eles não conhecem, mas não é bem assim a situação. Se nós levarmos em consideração que desse 1,4 bilhão, nós não temos nem 0,001 de pessoas que realmente servem a Deus. A Bíblia traz um número de 144 mil que não se contaminaram. Ou seja, é uma fração. Qual a conclusão que nós chegaríamos? Que foi um fracasso. Foi uma derrota. Mas não é verdade. Por que não é verdade? Porque Deus, Ele não quer que ninguém pereça, mas todos tenham direito à vida eterna. E para que nós possamos ter direito à vida eterna, nós, depois de estudarmos vários textos, nós até colocamos aí nos 2 grupos do WhatsApp, os versículos, nós vamos entender, ou tentar entender, o que a Bíblia fala. O que eu falo não interessa. Por quê? Muitas vezes, tem uma palavra que eu nem achei aqui no dicionário, que meu dicionário é muito fraquinho. Chama-se apofenia. Apofenia. Essa palavra, ela nos levará a interpretações errôneas ou supersticiosas. Essa palavra é uma condição humana que nós, dependendo o que nós gostamos, o que nós assistimos, o que nos foi ensinado, essa crença faz com que a pessoa acredite em coisas supersticiosas, em primeiro lugar. Tá? Como eu falei, qual o sentido? Inclusive, a primeira visão do milênio adventista, imagina só, uma quantidade gigantesca de pessoas
né? A Bíblia fala que... A Bíblia não, perdão. A história nos relata que na Terra teve mais de 40 bilhões de pessoas. E hoje nós só temos 8 bilhões. Esses 32 bilhões morreram. Desses 32 bilhões, uma grande quantidade deles, mas uma grande quantidade deles, foram salvos. Então, imagina a quantidade de pessoas que estarão viajando para um lugar aí qualquer no espaço. É uma coisa um pouco fantasiosa. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. A primeira coisa que nós temos que entender é justamente como começou essa situação do milênio. Então, eu convido você, se tiver possibilidade, a abrir a Bíblia. Se não, depois vocês acompanham em João, no capítulo 14. Eu, Maria, seja bem-vinda. Em João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Aqui começa a má interpretação. Quem já está conosco há mais tempo vai se recordar que eu sempre falo, não pegue texto pinçado da Bíblia. Você pode ter problemas com isso. Você pode interpretar errado. Tá? Diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Do contrário, já vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, aqui, no capítulo 14, Jesus está falando com seus discípulos para eles não se turbarem o coração, para crerem em Deus e crerem nele. Ele iria partir, porque ele iria para a casa do pai dele, porque na casa do pai dele há muitas moradas. Eu me vou e vos preparo lugar. Virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Baseado nesse texto e na ideia pagã de Deus morar num lugar lá no céu, ou no Monte Olimpo, como os gregos acreditavam, os romanos, né? Eles imaginaram que em algum lugar no universo existe um local onde é a morada de Deus, e ali tem várias casas. Minha casa, minha salvação. Está lá um monte de casinha, e Jesus vai lá preparar essas casinhas, vem aqui, pega os remidos, abandona esse planeta, joga para o canto, leva todo mundo para morar nessas casinhas. É isso que as pessoas imaginam. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Por que ele está falando isso? Porque o amor de Deus é gigantesco e ele não quer que ninguém pereça, mas que todos herdem a salvação. Primeira coisa. E ele diz que vai preparar o lugar. Por que preparar o lugar? Para os salvos. Mas por que ele foi fazer isso? Porque ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele morreu, aquele sistema sacerdotal levítico acabou. E agora ele se apresenta ao Pai como sacrifício perfeito. E as pessoas que creem nele, por isso que ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Então, quem crer em Jesus, que crer em Deus, ele se apresenta e diz, olha, eu paguei o preço. Aí você está salvo. Você já faz parte da família de Deus. Porém, nós queremos entender como vai ser isto? Em que lugar será? Que a grande pergunta que nós temos, fazendo hoje, é que lugar vai ser este? Né? Porque se nós não entendemos o local, se nós não entendemos como será, nós vamos ter alguns probleminhas. Vamos agora para Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 9. Nós vemos aqui Yeshua conversando com as pessoas. Aliás, eu vou ler do versículo 6 em diante para vocês entenderem melhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? A preocupação dos discípulos era o reino de Israel. Eles não estavam preocupados com o reino dos romanos.
dos filisteus, dos gregos, de nada. Ele está perguntando, é agora que você vai restaurar o reino? E olha que eles já tinham passado por todo o Calvário, por toda a história da redenção. Agora, Yeshua já está para ir embora. E é agora que você vai restaurar o reino de Israel. Ou seja, a crença dos seguidores de Jesus era a restauração do reino de Israel. Não era ir morar no céu, não era sair do planeta, não é nada disso. E disse-lhes Jesus, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Em outras palavras, somente o Pai sabe quando vai ser restaurado. E não compete a vocês nem a mim saber. Mas receberei poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até as regiões mais distantes da terra. Então, ele se despede. Os discípulos querem saber se vai ser agora, a restauração naquele momento. Ele diz, não compete a vocês. Vocês vão receber o Espírito Santo na vida de vocês, vocês vão pregar esse evangelho. E no versículo 9, havendo dito essas palavras, vendo-o, ele foi elevado e uma nuvem recebeu e o ocultou aos seus olhos. Olha que coisa interessante. Ele está ali, começa a subir e de repente uma nuvem faz o oculta. Uma pergunta muito interessante que entra no campo da astronomia, da ciência. Nuvem só existe aqui na nossa atmosfera. Porque nuvem é a água, a evaporação da água. Ela vira nuvem. No universo não existe essa nuvem. Fora da estratosfera não existe essa nuvem. Então, ele estava aqui, a nuvem o encobriu. Muito bem. Continuando. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Não eram anjos com asas, eram 2 homens vestidos de branco. Nós lembramos que os sacerdotes também usavam roupas brancas. Então, os discípulos não ficaram assustados, achando que porque os pintores pintam 2 seres com asas, né? Não era nada disso. Aparecem 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que vocês estão olhando aí acima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido aonde? Na nuvem, virá assim como vistes ir para o céu. Quando ele fala a palavra céu, atmosfera, a Bíblia nos cita que nós temos 3 tipos de céu. E Paulo diz que ele foi nesse terceiro céu. Porém, o céu que nós imaginamos, talvez, é o espaço sideral, e não é. Aí ele diz, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Aí nós vamos para Zacarias, capítulo 14, no versículo 1 em diante. Eis que o dia de Jeová vem, e entre si serão repartidos seus despojos, porque eu reunirei todas as nações contra Jerusalém, para combater a cidade, e ela será tomada, e serão saqueadas as casas, e as mulheres violentadas, e a metade da cidade irá para o cativeiro, mas o resto do povo não será cortado da cidade. Depois o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações, como pelejou no dia da batalha. Aqui está falando que vai haver uma guerra, as nações árabes, provavelmente os turcos, né, os muçulmanos, vão atacar Jerusalém. A Bíblia diz que Jerusalém será uma pedra pesada para aqueles que apoiam, né? Os países europeus, os Estados Unidos que apoiam Israel vão sair fora. E as nações vão atacar. E eles são terroristas, como eles fizeram em 7 de outubro lá, que mataram
violaram, fizeram toda aquela barbaridade, e agora, o que eles vão fazer? Eles vão fazer a mesma coisa, vão fazer uma repetição. Porém, quem vai lutar com eles não é o exército de Jerusalém, não é o exército de Israel, não é a IDF. Quem vai lutar contra eles vai ser o próprio Senhor. Depois o Senhor sairá e pelejará com aquelas nações como pelejou no dia da batalha. Agora, presta bem atenção, versículo 4. E naquele dia pousará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras se partirá no meio, uma parte para o oriente, outra parte para o ocidente, fazendo um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Opa! Então, assim que ele volta. Ele não vai voltar como os pintores fazem as pinturas, não sei se vocês já viram aí, né? Ele sentado num trono, aquele monte de anjos, miríades e miríades de anjos, não vai ser assim. Como é que vai ser? Aqui está dizendo, ele vai descer sobre o monte. Ele não subiu desse monte, não foi ocultado nas nuvens, ele vai descer de novo. E nós vamos encontrar vários textos bíblicos que falam da ocultação na nuvem. Então vamos lá. Salmo 132, 14. Vamos ver o que diz aqui. No livro de Salmos. 132, 14. Então, vamos primeiro descobrir o seguinte. Aonde é a morada de Deus? O texto diz: porque o Senhor, Jeová, escolheu a Sião e quis como habitação para si. E este é para sempre, eternamente, o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, porque a preferi. Então, a morada de Deus é em Sião. Aonde é em Sião? Sião é em Jerusalém. Aí você vai dizer, mas espera aí, você está dizendo que Deus mora lá? Sim, mas numa outra dimensão. Não essa nossa dimensão que nós vivemos. Aí eu convido você para mentalizar lá no Éden. O Éden era a terra, Deus colocou o jardim. Quando o homem pecou, ele saiu do jardim e ficou na terra, no Éden, e não no jardim do Éden. Deus, ele está numa outra dimensão. Essa dimensão está ali, só que nós não podemos enxergar, nós não podemos ver. Mas Deus escolheu ali, aquele local, para a sua morada para sempre. Quando ele se manifestava, aí que nós vamos ver como ele se manifestava. Êxodo, vamos lá para Êxodo, capítulo 24. Capítulo 24, 15 a 18. E então Moisés subiu o monte, e uma nuvem cobriu o monte. E Yeshua começou a subir, e uma nuvem encobriu. Moisés começa a subir o monte, uma nuvem encobriu. E a glória de Jeová pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem chamou Moisés. Olha só que coisa interessante. Yeshua, quando partiu, uma nuvem o encobriu. Moisés, quando subiu no monte Sinai, uma nuvem o encobriu. Né? Nuvem só tem aqui, não tem nuvem no espaço. Continuando. Êxodo capítulo 34, versículo 15 e 18. Para alguns aí é triste esse estudo, porque ele tinha uma expectativa de fazer uma viagem intergaláctica, ir até Marte, Júpiter, né? De repente fica um pouco desagradável, mas a verdade é essa. Cadê o 34? Êxodo 33, versículo 23.
Vou ler o 21, Êxodo 33, 21. E disse ainda o Senhor: eis aqui o lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que tenha passado. Depois tirarei a minha mão e verás minhas costas, mas a minha face você não vai ver. Moisés queria ver a Deus, minha face você não vai ver. Vou passar numa fenda. Então Deus estava ali no Monte Sinai. Ele não estava em outro local. Então nós conseguimos enxergar isso aqui. Êxodo 34, versículo 5. E Jeová desceu na nuvem e esteve ali com ele, proclamando o nome de Jeová. Opa, como é que é? Vou ler de novo. E Jeová desceu na nuvem e esteve ali com ele, proclamando o nome de Jeová. É o versículo 5. O que significa isso? Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Ó, Êxodo 34, versículo 5. Depois vocês leiam e a gente vai falar sobre isso. Não vou falar agora não, que aqui é muito interessante. Isso aqui eu achei o máximo. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Continuando. Então, nós vemos aqui, vamos recapitular. Yeshua está lá em Jerusalém, no Monte Sinai, no Monte das Oliveiras, perdão, e ele começa a se elevar, uma nuvem o encobre. E aí aparece dois homens e diz: olha, da mesma forma que vocês estão vendo, ele vai voltar. Ou seja, ele vai aparecer numa nuvem, vai colocar os seus pés, como está em Zacarias 14, né? E colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Vamos ler lá? Zacarias 14. Zacarias 14. Versículo 4. E naquele dia, pousará seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Perceberam? Toda aquela região, o Monte Sinai, Jerusalém, tudo ali é tudo naquela região. E agora ele sobe naquele mesmo lugar, sobre as nuvens o encobre, e ele volta no mesmo jeito, e coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Porém, vem a pergunta: peraí, mas a gente não vai passar 1000 anos com eles? Não sei aonde? A gente não vai passar, viajar por aí, pelo universo? Vamos ver o que a Bíblia fala. Isaías. Cadê o Isaías? Isaías 62, 20. Não tem. Acho que marquei errado. Será que é? Perdão. Esse Isaías 62, 20 eu marquei errado, viu, irmãos? Eu estava estudando aqui, mas o texto, depois eu confiro e passo para vocês, diz assim: e converterão suas espadas em arados. Quando Yeshua chegar, ele vai com mão de ferro, a Bíblia diz que ele vai governar com mão de ferro, a humanidade vai pegar os seus armamentos, seus equipamentos de guerra, e vai transformar em arado para gerar alimentos. É assim que eles vão fazer. E em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 16, diz assim: e todos que sobreviveram das nações que vieram contra Jerusalém, ou seja, quando houver essa guerra que nós chamamos de Armagedon, de Megido, as nações que restarem, que sobrarem, que sobreviverem, subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que as famílias da terra que não subirem a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não virá sobre eles. E se a família do Egito não subir e não vier, não cairá sobre eles a praga. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações
que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E esta será o castigo do pecado do Egito, do pecado de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. As nações serão obrigadas a guardar Shabat. As nações terão que subir a Jerusalém. As nações terão que honrar ao Deus de Israel. E não só a festa dos tabernáculos. Nós vemos também aqui em Isaías 66, 23. Olha só o que diz aqui. Isaías 66, 23. E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, e todos deverão subir para me adorar, diz o Senhor. Então, quando surgir a lua nova, vamos ter que prestar um culto a Deus. Todo sábado nós vamos ter que estar na presença de Deus para adorar a Deus, aqui na terra, como Zacarias 14 diz. E as nações que sobrarem, essas nações terão que subir a Jerusalém para celebrar tabernáculos. Porém, o que mais me chama a atenção está em Apocalipse, no capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Diz assim: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então a Bíblia nos fala que haverá reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Aqui eles estão falando sobre aquele grupo especial que é chamado o grupo dos 144 mil. E esse grupo de 144 mil escolhidos, eles reinarão sobre a terra. E por que reis e sacerdotes? Porque rei é para governar. Porque Deus não instituiu a democracia, Deus não instituiu o presidencialismo, Deus não instituiu o parlamentarismo, Deus instituiu a monarquia. O sistema de Deus é a monarquia. E aí ele está dizendo que ele vai pegar essas pessoas e eles vão governar sobre a terra. Governar, mas não vão morar no céu, em outros lugares? Vai ser aqui. Durante 1000 anos, essas pessoas vão ter um governo central. Yeshua vai ser o rei em Jerusalém e terá pessoas que estarão espalhadas por toda a terra, reinando sobre a égide de Jesus, de Yeshua. E terá sacerdotes que vão ensinar essas pessoas a cumprir Torá. Todas as pessoas no mundo serão ensinadas a cumprir Torá. Quando acabar o milênio, a Bíblia diz que no final do milênio, a Satã será solto. E haverá uma segunda ressurreição. E todos aqueles que morreram desde Adão até a volta de Yeshua, mas morreram no pecado, vão ressuscitar. E a Bíblia diz que Satanás vai sair para enganar aquelas nações. Inclusive aqueles que foram ensinados durante o milênio. Vão se juntar, mas não aceitaram o Senhor. Vão se juntar aos ressuscitados na segunda ressurreição. E vão subir para tentar tomar a cidade santa. E a Bíblia diz que Deus mandará fogo do céu e os consumirá e os destruirá para sempre. Então, depois do milênio, Yeshua entregará o reino ao Pai, a Jeová. E aí começa a eternidade. A Bíblia diz que nesse momento o sol, a lua e as estrelas deixarão de existir. Haverá uma mudança radical. E nós não vamos precisar mais dessa luz, do sol nem da lua. Por quê?
porque a luz do próprio Deus vai iluminar. E a Bíblia diz que eis que vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como a noiva. E vinha aqui para esse planeta. E esta cidade santa enche toda a terra. E os remidos de todas as eras, e os salvos durante o milênio, vão ficar ali, nesta cidade. O profeta Isaías fala, depois eu vou colocar esse versículo que eu não coloquei aqui, diz assim, que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, ou seja, durante o milênio ainda vai ter pessoas que vão morrer, vão pecar. E essas pessoas que vão morrer no milênio, elas vão ressuscitar pela segunda vez para serem destruídos. Bem-aventurado, a Bíblia diz, aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição. Aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição serão salvos. O critério da salvação é baseado no conhecimento e não no nascimento. Muitas pessoas são pessoas justas, pessoas íntegras, mas elas não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo, e nós estamos tendo, de conhecer a verdade. E a Bíblia diz que a verdade vos libertará. E essas pessoas terão uma segunda chance nesse período do milênio. Muitos de nós perdemos entes queridos, pessoas que nós amamos, pessoas que fazem falta no dia a dia para nós. E a pergunta que sempre gera, será que eles foram salvos? Ninguém foi salvo ainda. Todos que forem íntegros terão uma oportunidade. Terão 1000 anos para se reconsiderar. Agora, aquele ímpio que se levantou contra a lei de Deus, se levantou contra os membros, os servos de Deus, matou os servos de Deus, esses não têm oportunidade. Mas aquela pessoa boa, que nasceu num lar, mas nunca conheceu a Deus, mas foi sempre íntegro, não roubou, não matou, não fez o mal ao terceiro, sempre foi uma pessoa comedida, esta pessoa vai ter uma segunda chance durante o milênio. Porque seria muito triste para nós que estamos aqui, saber que nossos pais, irmãos, esposas, esposos, filhos, que não conheceram o Deus bendito, vão perecer para a eternidade. Isso não é verdade. O amor de Deus é muito grande, por isso que ele vai dar 1000 anos para os reis e sacerdotes levarem essas pessoas a conhecer. Esta regra não serve para você, porque Deus se antecipou e buscou você onde você estava. E Deus quer que você seja um baluarte, seja um emissário da palavra. Pregue esse evangelho, e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Hoje não foi pregado ainda, mas vai ser. Todas as nações, e as nações que não subirem a Jerusalém serão punidas. Aí no outro ano ela vai servir para não ser punida. E assim eles vão aprendendo a servir o Deus bendito. Então esse momento que eu estou passando para vocês é fundamental para que vocês entendam o plano da salvação. O milênio vai ser aqui na Terra. Nem todas as pessoas vão morrer na guerra do Armagedon. Aqueles ficarem vivos, mas foram pessoas justas, não foram ímpios, vão viver e vão ter uma oportunidade no milênio. Os ímpios, aqueles que rejeitaram, aqueles falsos pastores, falsos rabinos, falsos padres, todos aqueles que fugiram da verdade, se aproveitaram das pessoas, enganaram as pessoas, esses estão perdidos para sempre. Mas aqueles que serviram a Deus, aqueles que mesmo na sua ignorância, nunca abandonaram a seriedade, sempre foram íntegros. E vocês conhecem pessoas íntegras. Eu conheço muitas pessoas que é uma generosidade, um coração que é uma coisa que não, eu perguntava para ele, não faz sentido uma pessoa dessa não ser salva. Mas ele não teve a oportunidade de conhecer a verdade. Então Deus não vai permitir que as pessoas pereçam porque não tiveram oportunidade. Todos vão ter. Então,
Esqueçam essas besteiras de pós, pré, milênio no céu. Tudo isso é utopia, isso não é bíblico. Em breve, muito em breve, os sinais estão por aí. Jesus vai voltar. Ele vai sair da... Ele está ocultado na nuvem, como estava lá na época de Moisés. Ele vai aparecer no meio da guerra do Armagedon. Vai intervir e vai estabelecer o seu reino. E hoje ele está selecionando 144 mil que não se contaminaram com mulheres. A palavra mulher nas Escrituras Sagradas significa religiões. Não foram contaminados por essa religião, não foram contaminados pelo judaísmo, não foram contaminados pelo cristianismo, não foram contaminados pelos pentecostais, pelos evangélicos. Eles são pessoas que não se contaminaram com essas doutrinas, que a Bíblia diz que é doutrinas de demônios. Então, essas pessoas, o que vai acontecer com elas? Esse grupo, eles vão ser separados para governarem junto com Jesus. Outro grupo vai servir para ensinar as pessoas a verdadeira adoração. Esta é a visão ampla do milênio. Não gostaria agora de abrir para perguntas, para que, às vezes, vai ser pergunta fora do contexto, vai tirar da mente de vocês. Eu quero que vocês coloquem essa informação na mente de vocês. Qualquer dúvida, que tenha algum versículo que sustente a sua dúvida, você pode perguntar para mim no grupo, que eu vou responder, e a resposta serve para os demais também. Então, eu agradeço a atenção de vocês, são 21h18. Muito obrigado por participarem desse estudo. Eu espero que o Deus bendito os visite, que Ele traga paz, sabedoria, saúde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer em nome de Yeshua, teu Filho amado, pela vida dos teus servos que estão aqui. Alguns dos teus filhos, meu Deus, estão com problemas de saúde, uns mais graves, outros mais leves, mas nós cremos que tu és o mesmo Deus que proporciona a cura às enfermidades. Por isso, alcança essas pessoas nesta hora, Senhor. Quero também colocar a vida dessas pessoas que estão em busca de uma renda melhor, um salário melhor, um emprego melhor, ou estão desempregados e precisam conseguir um trabalho. Nós cremos, Senhor, que tu podes todas as coisas, pois tu és o Senhor do ouro e da prata. Por isso que visita essas famílias, Pai. Rogamos também, Senhor Deus, que a tua misericórdia seja derramada sobre os teus filhos para que possamos entender, Senhor, os teus desígnios, possamos entender os teus projetos. Muitas pessoas têm passado por aqui, mas não têm permanecido, Pai. Mas aqueles que permanecem, Senhor, enche eles do teu Santo Espírito, para que eles tenham compreensão e entendimento da tua palavra. Nós agradecemos por tudo. Dá-nos uma noite de paz e tranquilidade, Senhor. Que possamos, amanhã, ao nos levantar, dedicar as nossas atividades, podermos ser luz nesse mundo de escuridão, pois é em nome de teu Filho amado Yeshua que pedimos. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Se Deus permitir, na sexta-feira nós vamos nos encontrar novamente. Shalom, shalom a todos. Shalom, irmãos. Boa noite.